Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo os estudos das cartas de Paulo e a gente está estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando o capítulo 12, né? Já estamos no finalzinho dessa carta. Vou pedir para o Alexandre fazer uma oração, para a gente estar dando início aqui aos trabalhos, aí depois eu passo para o Edgar. Ale, você pode orar, por favor? Claro. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para aprender a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Peço, Senhor, que abençoe a cada um aqui presente, principalmente os professores, né? Que seja a Tua voz, o Espírito Santo, através deles, para que todos entendam seus ensinamentos e aprendam com isso. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor. Agradeço por dia de hoje e por todos aqui presentes, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Ale. Amém, Ale. Deus te abençoe. Então, nós estamos estudando aí o capítulo... Nós começamos o capítulo 12, né? Fizemos uma leitura, né? Do versículo 1 a 6, né? Comentamos um pouquinho, né? Vamos falar mais hoje. Aí eu passo, então, a palavra para o Edgar, para estar dando aí sequência, né? Nos ensinamentos. Edgar? Amém. Estão me ouvindo? Sim. Tá indo bem? Estamos Bom, nós estamos normal. Aí agora na parte 27, né? Eu acredito aí que se não terminarmos hoje, possivelmente domingo que vem, né, Marcelino? Vamos encerrar. E Sim. Foram aí, né, 27, talvez 28 aulas aí de passo a passo de todo o livro de 2 Coríntios, né? E daí nós estamos agora numa fase já de quase encerramento e ainda com ensinamentos ainda muito profundos, muito interessantes, né? Como todo livro, né? Esse é um livro muito interessante, muito essencial para a igreja nos dias de hoje, né? A gente tem falado muito sobre isso, quanto esse livro tem uma tendência a nos dar direção para como agimos na igreja, como estamos agindo, refletirmos como estamos nos comportando diante da autoridade do pastor mesmo, da autoridade daquele que nos instrui ali, daquele que nos dá essa direção bíblica, né, para a nossa vida, né? E isso tem sido, para mim, tem sido importante, ler novamente, observar cada detalhe, e por isso nós estamos com as aulas são tão extensas, no sentido de estarmos no mesmo livro por muito tempo, mas o interessante é que cada versículo, cada trecho desse livro nos traz assim enriquecimento como cristãos que estão seguindo, né? Como nós estamos seguindo a maneira correta de você viver dentro da igreja. Então, as cartas de Paulo são muito orientadoras, elas orientam muito no sentido de melhorar a nossa postura como cristão, né? Como seguidores de Cristo, e não e nos atentarmos àquilo que às vezes passa pela nossa cabeça e passa por certos grupos que começam a viver pelas próprias vontades, e sim pelo próprio eu, né? Eu acredito que, eu acho que, eu vejo de tal maneira, e aí você começa a ler e começa a entender o quanto Deus, né? Quanto Deus, ao nos orientar, nos mostra o quanto nós somos falhos, e o quanto nós temos uma dependência no sentido de aprendizado dele, que vem dele para nossas vidas. Então, isso é importantíssimo. Nós estamos aqui no 12, do 1 ao 6, né, Marcelino? Já lemos esse aqui na aula passada, né, Marcelino? Lemos, mas eu até queria complementar, Edgar, que você está falando aí muito importante, né? Nós estamos estudando as cartas de Paulo, e na Bíblia, as cartas, elas vêm, a sequência delas não é a sequência que foram escritas, né? A sequência dela está vindo da maior para menor. Então, a gente já começou lá em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, então são as maiores cartas mesmo, né? Então, conforme a gente vai avançando, as cartas são menores, né? E aí a gente vai
demorando menos tempo, né? Mas é importante a gente salientar, porque essas primeiras cartas, realmente, elas são maiores e tem muito conteúdo, então é natural que a gente, né, gaste um tempo maior nas primeiras cartas, né, do que nas outras, né? Só Sim, sim. E ela tem esse conteúdo mais abrangente também pela condição que aquele povo vivia, né? Pela origem daquele povo, pelo direcionamento que estava sendo dado a um povo que era grego, né? Em que estavam acostumados a parte mais teórica e mais filosófica que estava abrangendo mais aspectos, como essa carta, né? Ela é uma carta mais complexa, mais detalhada, com mais ênfase a isso, aquilo e aquilo outro, como a gente está lendo ali, só que ela está direcionada a um povo grego que estava acostumado a isso, né? Quando nós vamos falar com o povo em Éfeso, agora você vai começar a falar de Gálatas, né, para aquele povo, então eles também, eles tinham uma necessidade de orientação, mas mais focada em determinados aspectos, né? Um pouquinho menor ali. Então, tudo faz sentido nas cartas de Paulo, né? No caso dessa, mais detalhada pela complexidade da mente daquele povo, do coração daquele povo, que também carecia de mais detalhes e mais comparações, e mais até, a gente fala ali até meio brincando, a ironia, né? Que eles entendiam muito bem, né? A parte irônica que se jogavam uma coisa para receber outra, então eles tinham esse jogo de palavras na concepção grega, né, dos filósofos antigos, tal, então eles cresciam assim, e isso fazia sentido para eles, né? Então, vamos ler de novo aqui ou vamos seguir em frente aqui, né? Posso ler rapidinho, né? Vamos ler rapidinho e a gente já segue esse aqui e o próximo. Então, vamos ler de novo aqui os seis primeiros versículos, né? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, interessante. Nós tínhamos falado na aula passada na questão mesmo dele ter colocado não de forma pessoal, né? Não pessoal, mas ele colocou na segunda pessoa ali, né? Na terceira pessoa, né? Nesse homem e tal. Ele colocou ali de uma forma em que até na maneira dele falar, ele não está se gloriando, ele não está falando eu fiz, eu fui, eu estava lá, ele coloca ali, conheço um homem, eu sei que nesse homem, né? Então até isso ele se preocupou ali na maneira de falar, para que isso tivesse uma recepção diferente, né? Fosse ouvido com outro som, né? Com outra expectativa por aqueles que estavam ali. Puxa, ele não quer, até na maneira de falar, ele não quer se gloriar como ele, Paulo, e sim da maneira que ele vivenciou tudo isso, de uma forma espiritual. Então ele conta ali, né, de que há 14 anos atrás ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? Então isso tudo faz esse sentido todo, no sentido até do que esse povo conhecia como céu, né? Então, nós vamos ver um pouquinho depois ali, um complemento a esse texto que eu coloquei, mas eles tinham esse entendimento pleno ali de céu, como o céu que nós olhamos aqui, que eu estou olhando aqui agora pela janela, eu estou vendo passarinhos voando, eu tenho um avião passando, né? Isso tudo faz sentido para eles como o primeiro céu, que é o céu que você vê os pássaros, as coisas que você consegue ver ali facilmente. O segundo céu seria o céu atmosférico, né? Que é aquele que você já começa... não, na verdade, o primeiro céu atmosférico. O segundo céu já é o espacial, que é aquele que você vê estrelas, como diz a Bíblia, em vários lugares, né? O firmamento acima, então você consegue
Quando vê lá Abraão falando de o que você vê, estrelas, conta elas para mim. Não, não consigo, são muitas. Esse é o céu espacial, né? Segundo céu. E o terceiro céu, que a Bíblia cita em vários trechos lá, tem uma infinidade de textos na Bíblia que fala desse céu espiritual, que é o céu, né? O céu onde Deus habita, onde Ele habita entre nós, né? Mas o que eles conseguem visualizar, né, de uma maneira que esse céu é um céu onde Deus habita, né, e é o terceiro céu, e é onde Paulo foi. Então ele quis exemplificar que ele não foi ali com um balão até perto da atmosfera, não, perto da estratosfera, sei lá onde, não. Ele foi com Deus, lá no firmamento. Estou falando de uma maneira didática, né? Isso é uma maneira didática deles conseguirem visualizar tudo isso. E eles tinham muito essa visão de céu espiritual para eles, né? Antes da conversão, também com todos os deuses que eles veem no céu, Scorpions, uma coisa ou outra, eles veem lá nas constelações, eles veem uma série de deuses para eles. Então, isso já era, antes da conversão, algo que fazia sentido para eles, né? Então ele veio a contar tudo isso. Essa questão do terceiro céus, ele só é citado nesse texto. Ele não é citado nos outros textos da Bíblia. Então ele é citado como o céu, do terceiro céu, aqui. Ele é subentendido aqui para eles, né? Para esse povo, para que eles entendessem esse terceiro céu. Então foi citado ali. Mas a gente não vai encontrar esse terceiro céu em outros textos da Bíblia. Eu coloquei aqui esse Shamayim, que é o céu, na verdade, na Bíblia, no Velho Testamento, isso é só uma curiosidade. No Velho Testamento vocês vão encontrar, se você fosse ler do hebraico, vocês vão encontrar céus, né? Porque o Shamayim, na tradução do hebraico, é céus, né? Então Deus criou os céus e a terra. Né? Então Deus não criou o céu, né? Então você vai encontrar céus, Shamayim, que seria o chá de lá, né? E maim de água, né? Então quando você olha para o céu, o que é o céu? Aquela formação que envolve a terra que segura a umidade, que segura a água. Então quando chove, evapora, forma lá a água toda. Eu não entendo muito bem disso, mas pelas pesquisas, né? E essa água cai do céu. Então é uma formação de água, né? As águas que vêm do céu. Então os chamais são céus, né? E aí eles falam tudo isso sempre exemplificando esses céus, né? Então a gente não vai encontrar, na verdade, o céu no Velho Testamento. Você vai encontrar a palavra céus, né? Por isso, talvez eles tenham esse entendimento de primeiro, segundo, terceiro, sétimo céu, oitavo. Isso é uma questão cultural, né, para eles, né, onde eles dividem esses céus, né? Mas isso é questão de cultura, né? Alguém quer comentar, pastor? Quer comentar alguma coisa sobre os céus? Alguma coisa que já havia comentado na aula passada? Não, é que você já falou sobre os três, né? O significado. Sim. Quando fala três, você já falou. Sim. É isso que realmente os comentaristas falam, né? Que há muitos anos atrás, quando se falava sobre esses céus, achava que eram 3 camadas, e não. Eu acredito que realmente, como você falou, né? Que o primeiro céu é aqui na Terra, onde você olha, consegue enxergar, né? Que é normal. Depois tem o segundo céu, e o terceiro é o rei, é o reino de Deus, né? É o reino de Deus. Então, aí eu fico observando assim a humildade de Paulo, quando ele fala o quê? Um homem. Olha, irmãos, que diferença, né? Quando eu vou pregar, eu falo, né? Esse eu, né? Meu Pai do céu. Paulo, eu fico admirado de ver assim a humildade desse homem que foi até o terceiro céu. Teve coisas que ele viu que ele nem pode falar. Sim. Ai, que curioso. E alguém, não, mas sabe o que é? Eu acho que é isso. Que acha nada, não chamo nada. Um dia eu vou estar lá. Nós vamos estar, né? Até o terceiro céu.
Amém. O primeiro, o segundo, estamos aqui. Mas O o terceiro é uma conquista. amém. O Então, segundo, é importante conquistar o terceiro céu. o O primeiro e segundo, o segundo é tranquilo. o segundo a gente pode entrar na NASA, num programa de astronauta. O Vai segundo, lá, vai lá. mas o Tem terceiro dinheiro, não vou vai dar uma dar. voltinha até na Lua. O terceiro não vai dar agora, não, pastor. Dá até se a gente, como o Paulo ali, mas né? Mas a gente vê, né, a diferença da humildade desse homem com os dias de hoje, né? Naquele tempo de Paulo também já existiam as pessoas que eram arrogantes, né? E hoje também muitos, né, batem no peito, que eu faço aqui. E aquilo que já foi comentado também, se nós somos realmente humildes, qualquer culto, seja quem for que esteja pregando, nós vamos ser abençoados, né? Amém. Não precisa estar na igreja tal, não precisa estar o pastor Vanderlei que vai pregar, vão lá. Eita, coitadinho deles. Deus que abençoe, viu? Amém. Continue sendo uma benção. Amém. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo. Aí nós temos aqui, quando ele fala, se no corpo ou fora do corpo, não sei, não, mas Deus sabe, Deus o sabe. Então ele também quis colocar de uma maneira em que né, pela condição dele, né, ele não tem como entender muitas coisas mesmo, né? Ele sabe que ele foi lá com Deus nesse terceiro céu, teve um contato, foram reveladas muitas coisas que possivelmente foram redigidas nas cartas, né? Possivelmente nesse contato aí, isso é uma questão minha aqui de interpretação, mas possivelmente muitas colocações nas cartas foram direcionadas às igrejas ali, possivelmente Paulo deve ter muita coisa que foi revelado para ele ali, né? De uma maneira em que depois ele foi inspirado por Deus escrevendo lá nas cartas, então sabe-se lá como ele, né, o que ele teve de inspiração por Deus ali para escrever essas cartas, a gente pode ter até uma relação com tudo, com esse arrebatamento dele aí, quando ele foi arrebatado, né? E a gente tem ali também a questão mesmo de coisas que não é permitido falar, são revelações que foram dadas a ele e como espiritualmente, e que isso tudo vai sendo revelado a partir do momento que ele vai escrevendo os próximos textos ali, depois desse momento dele, há 14 anos. Então, o que compõe essas cartas, possivelmente inspiradas por Deus, essas palavras foram transcritas e colocadas foram passadas para as igrejas, né? Então, isso também é importante para que isso seja um aval ali, um endosso para que, olha, isso inspirado por Deus escrevi para essas igrejas, porque eu estive lá e fui inspirado por Deus e ouvi de Deus nesse tempo aí, né? Então, isso é muito interessante. Fale aí. Só uma coisinha, só quando ele fala dos 14 anos, é bom de observar que esse arrebatamento que ele teve foi 14 anos antes de escrever. Sim, né? sim. Então, possivelmente, ele escreveu depois, inspirado em tudo isso. Isso, perfeitamente. Aí, aqui, muitas coisas, como você falou, eu também creio que ele fala na palavra dele, através da Bíblia, né? São coisas que ele viu, ele não podia falar assim, olha, eu vi lá, tal, não. Ele escreve. Sim, isso Amém. É muito interessante, isso é muito interessante, porque ele teve uma experiência única, uma experiência que mudou a vida dele, e daí para frente, aí ele não parou mais, aí ele acelerou, isso foi algo que impulsionou ele nesse ministério, né? Então isso foi muito interessante. Então quando Deus nos fala de uma maneira muito forte, há de se pensar, refletir e ter mudança, né? Como teve na vida dele. A Queda está com o microfone aberto. Tchau, tudo de volta. Ela quer falar? Tá. E aí nós temos ali também ele sempre colocando, deixando bem claro que essa glória não é desse homem que falho, né, com todas as dificuldades, essa glória não é para ele, né? Ele vem contando ali embaixo que gloriando-me não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Então, quando você fala a verdade disso tudo que aconteceu na sua vida, isso não é glória para você, é glória para Deus. Então, quando você dá um testemunho de que algo muito forte aconteceu na sua vida, isso faz muito sentido para quem está ouvindo. Isso não é para a sua glória, não é para você. Quando você dá um testemunho, isso tudo não é para que você se destaque na igreja. Ah, lá vai aquele que dá testemunho, um mais bonito do que o outro. Não. Ah, lá vai aquele que dá testemunhos daquilo que Deus fez na vida dele. Então,
a glória é para Deus. E ele vem falando ali, eu não seria insensato ao falar de tudo isso, porque isso é verdade, né? E aí ele vai contando tudo isso é interessante, né? Vamos seguindo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Não, para mim está ótimo. Vamos lá, vamos embora, vamos próximo. Nós temos aqui agora algo também muito discutido, muito falado e por muitas vezes em vão. Por muitas vezes a gente ouve, mas o que era isso? Que era aquilo? Então a gente vai agora ler um texto que é explorado, vira livro, vira isso, vira aquilo e para mim não tem, assim, tem a conotação, tem aqui o sentido de ler, extrair aquilo que Deus tem nesse texto para nossas vidas e daí para frente é especulação e aí é comercialização do próprio texto, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Vamos lá? Marcelino, você quer ler? Bom, vou ler aqui do versículo 7 ao 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que texto X. Eu diria que ele, por si só, ele já tem informações extremamente importantes para o cristão dos dias de hoje, extremamente importantes, e às vezes explorado de uma forma, o que era esse espinho na carne? Aí as pessoas começam a botar posicionamentos, eu acho que era isso, eu acho que era aquilo, e daquilo vira um livro, e daquilo vira uma pregação, e daquilo vira um... Não sei, pode também, mas não é esse o sentido ali, né? Então a gente, até eu coloquei ali, em Jó, foi permitido que a ele não, Deus permitiu que o diabo agisse de algumas maneiras ali para que Jó demonstrasse ali o quanto ele estava sendo fiel até o final, mesmo que quase que de forma insuportável, né? Quase que não aguentando mais, ele falou, não, eu estou com Deus. Então, quando a gente lê ali de 2, o 4 a 6, né? Eu não sei, mas está ali, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então, Satanás foi ali, foi minando, foi tirando tudo de Jó ali, né? E aí de repente ele continua, ele firme, vai em frente e tal, e sai lá na frente bem. Então, assim, há de se entender que quando Paulo passa por tudo que passou, né? Isso tudo é algo que dá até a credibilidade para ele chegar lá na frente e falar: eu continuei com Cristo, eu continuei servindo a Deus, apesar de tudo. Não necessariamente você precisa sofrer, mas se sofrer, não seja esse o fator que faça você se afastar de Deus e falar: puxa, eu não tenho nada, eu não consigo, o que eu tenho eu estou perdendo. Não. Isso é incondicional. O amor que você tem pelas coisas de Deus, pela obra, por aquilo que você está fazendo, servindo a Deus, isso é incondicional, mesmo que você fique sem aquilo que o mundo acha importante. Né? Porque o mundo acha importante várias coisas, e para aquele que é cristão, isso tudo é complemento. Se eu tenho algumas coisas que Deus pode me proporcionar, sim, Ele pode me dar como mimos, como a Rose fala aqui. Ele nos dá mimos mesmo, nos dá coisas que se fala, puxa Deus, além do Senhor me dar o fôlego da vida, me dá a alegria de estar servindo na tua casa, de estar servindo na tua obra, além de tudo o Senhor me dá, olha a paisagem que eu estou vendo, olha o alimento que eu estou comendo, olha o que eu estou fazendo, olha quanta... Né? Então, além de tudo, o Senhor me dá mimos, porque o Senhor é um pai amoroso, né? E se não der também, Ele já está te dando o suficiente para você viver o fôlego da vida, isso já é 100%, né? Já é muito legal. E se não der também, mesmo assim, você pode ser usado por Deus, como o pastor já falou muitas vezes, que ele viu pessoas no leito ali, com dificuldades máximas, ali, extremas, mas mesmo assim, agradecendo a Deus pela vida, e mesmo assim, sendo agentes do evangelho ali, em lugares extremos, no leito, às vezes no leito de morte, mesmo assim agradecendo a Deus.
Então, coisas muito importantes acontecem na vida da gente, e há de se salientar que isso é o que faz o cristão continuar, né, sempre tendo essa revitalização diária, porque é Deus nos sustentando, né? E aí ele vem ali falando dessa questão mesmo, da graça que é suficiente para a vida dele, né? Então, ele tinha problemas. Vani está falando ali? Quer falar, Vani? Precisa comentar? É o Vani e o Marcelino. Ô, Marcelino, eu não vi aqui você. Fale aí. Quem Não. vai primeiro? Quem está na fila? É o Vani. Mas eu gostaria, se o Vani permitisse, de complementar ainda um. Pode complementar, depois eu falo. Tá bom, só complementando e contextualizando, né? Nós estamos na segunda carta de Paulo, onde ele fala muito dele, e ele coloca muito nos ensinamentos gerais para a gente sobre a questão dos falsos apóstolos, daquelas pessoas que estão se vangloriando, estão achando que são o bom, né? E aí ele vem colocando também, fazendo essas comparações, né? E aqui, né, quando ele fala, pô, eu tive uma experiência com Deus e ainda assim não me glorio, né? Então, quando Paulo fala assim, ele já começa aqui no versículo 7, falando assim. Espera aí que eu vou desligar aqui o microfone que está aberto. Okay. Então, quando ele começa aqui, né, ele fala assim, então, para me impedir que eu me exaltasse, né, por causa dessas revelações, por causa disso que aconteceu comigo, né, então, para que ele não se exaltasse, foi colocado esse espinho na carne, né? Então, é assim, ele está mostrando que depois que você tem uma experiência com Deus, você não é o bom, e agora está tudo certo com você, e você está 100%, e você é o bonzão. Não. Esse espinho na carne, essas provações, como o Edgar já disse, ela vem deixar a gente no nosso lugar, onde a gente precisa entender que mesmo que a gente tendo essas experiências com Deus, a gente continua tendo a nossa vida normal, onde nós temos nossas provações, nós temos que entender que somos pessoas como qualquer outra, e nessas provações, quando estamos em Cristo, nessas nossas fraquezas, a gente vai revelar o poder de Cristo por aí, e é isso que ele fala, né? Então, só contextualizando, né, ele começa esse versículo 7 aí. Fala, Vani. Era isso daí que eu ia falar, e também, por isso que tem aquele texto que fala que você tem que buscar primeiro as coisas do céu, né? Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. E quando nós entendemos isso, porque isso aí não quer dizer assim, que, não, eu tenho que estar na igreja o tempo todo e o resto, vamos dizer assim, né, que se dane. Não é isso que está dizendo, né? Quando fala em buscar primeiro o reino de Deus, é que a sua prioridade tem que ser entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus, porque a partir do momento que você entende a vontade de Deus para a sua vida, você entende o que Deus quer para a sua vida, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Você não vai ficar preocupado se você vai conseguir tal coisa. Não, porque o importante é que você está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, as outras coisas vão vir. Se não vier também, não é importante, porque o que importa para mim é a vontade de Deus. E é muito difícil, às vezes, a gente conseguir entender isso. Então, eu creio também que esse espinho na carne de Paulo era muito disso também, dele entender que o que importava era a vontade de Deus, não era o que o Paulo sabia, não era o que o Paulo tinha visto, não era a capacidade que Paulo tinha de falar. O que importava era Deus. Então, eu creio que esse espinho na carne é para que ele fosse, de repente, e eu acho assim, se Deus deu isso, é porque talvez lá no fundinho do coração dele tinha aquela soberba, aquela coisa de achar, não, eu vou ser muito bom, eu que estou fazendo, porque Deus conhece o nosso coração. Então, talvez esse espinho na carne é para quando ele começasse a falar, opa, peraí, não, isso aqui é para lembrar que é Deus na minha vida, não sou eu. E muitas vezes a gente deixa as coisas... A gente faz alguma coisa e fala, não, porque eu fiz, que a gente está falando do testemunho, né? Testemunhar é bênção, mas muitas pessoas, às vezes, testemunham para se engrandecer, né? Para falar, não, porque eu fiz não sei o quê, porque eu fiz não sei o quê. A gente cansa de ver por aí, e não é isso, é o que Deus fez através de mim, né?
Então, eu creio que muito esse espinho era para isso, era para que Paulo realmente entendesse que, ó, você não é nada, mano. Você não é nada. Quem é Vontade de alguma Deus. coisa aqui é Deus na sua vida. Amém. O pastor quer comentar também? Só uma palavra aqui que estava observando aqui, que todos os ataques, ou pelo menos esse aqui de Paulo, era um ataque muito doloroso, Sim, mas era intencional. sim, sim. Nós Então é estamos aí, importante. Então, qual a lição que é para nós? sim, Que nós vamos tudo aqui nós temos que ter a lição, né? São lições preciosas. Quando às vezes nós passamos por muitas lutas, nós oramos, não tem. Pode ser o quê? Que Deus é uma coisa intencional, porque Deus sabe da minha fraqueza. E quando o Rony falou, é que todos nós temos uma fraqueza, independente de ser Abraão. Olha a fraqueza de Abraão, né? Quanta fraqueza! O pai da fé, é isso? Então, todos nós temos essa fraqueza. Então, não estou falando que todas, mas muitas dificuldades, muitas lutas, muito espinho que nós temos que está cutucando a gente ora, não é possível, não é possível. Eu estou orando, quanto tempo que eu estou orando e nada acontece? Eu estou pedindo. Pode ser sim, que é o quê? Deus está permitindo. sim, olha, A fim do quê? Mas qual a finalidade? A fim de não se exaltar. Aqui está o tá vendo segredo, ali? de não se exaltar. Porque, como o Rony falou, todo homem, Paulo poderia falar, opa, e Deus conhece, desculpa, e Deus conhece, e conhecia Paulo. Então, é isso que eu queria falar. Eu vou tomar um pouco de água. Deus que abençoe. Toma água, pastor, ó, tá aqui, pastor, tá aqui. Mas é bem isso, amém. Isso é como diz ali, ele para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então, ele está falando lá do que foi revelado a ele nesse arrebatamento que ele teve. Ele ouviu coisas lá que eram gigantescas, eram revelações que iam mudar a vida dele, mudou a vida dele e ia mudar a vida de muitos na igreja. Mas para que ele não se vangloriasse, não se exaltasse por ter ouvido diretamente de Deus essas revelações, ele foi dado a ele um espinho na carne. Então, assim, por 3 vezes ele falou, né, Senhor, me tira esse espinho, tira, né, tal. E o que Deus disse ali? Né, o que ele falou ali? Ele está um amarelinho ali, marcado ali, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ele foi dado a ele algo que não sabe o que, para que isso fosse um limitador ali para falar, Paulo, opa, menos, Paulo, você tem até condições de ficar gigante, mas menos, Paulo, senão ninguém segura você, né? E aí vai, é o que acontece com muitos que estudam demais, que ficam populares demais na igreja, o nome começa a aparecer em todos os cartazes, em todas as conferências, conferência profética e tal, e não sei o que e tal. Daí um pouquinho o pessoal, olha, eu sou o grande X, né? E aí daqui a pouco, aí Deus, às vezes sim, às vezes não, coloca um espinhozinho na carne e fala, opa, vamos dar uma limitada nele ali, né? Vamos dar uma, né, segurada menos, tal, e ele consegue, ele faz, né? Ele faz isso para o nosso bem, né? Para o nosso bem, é aquela chinelada de mãe que fala, opa, tá doendo aqui, né? Que marca aquele número 36 havaianas ali e tal, na pele, né? Mas o que acontece? Aquilo lá dá uma limitada. Opa, eu sei que você sabe cantar, eu sei que você sabe pular, eu sei que você sabe chutar essa bola com força dentro de casa, mas ó, dá-lhe uma chinelada, pronto, a bola começa a limitar ali naquele pedacinho ali, ela não vai mais até o fim para derrubar um vaso, para quebrar alguma coisa. Não, calma, eu sei que você sabe chutar, mas calma, você chuta aqui pertinho, devagar, ou vai chutar lá fora, sabe? Então, essa limitação ali que é dada, que é aplicada, é para o bem, é para que algo de errado não aconteça, né? Para não venha a complicar a vida dele. Esse espinho na carne, em Gálatas, até o Marcelino está preparando aí o estudo, está no forno já, né, Marcelino? Está saindo do forno já. E esse estudo de Gálatas, ele é bem interessante e também conta dessa questão da provação, né, que Paulo passou, né? E eu peguei aqui esse 4:14, eu coloquei algumas versões para que contextualize, para que mude um pouquinho a maneira de expressar na língua portuguesa aquilo que está no hebraico, no grego ali, que aí já é Novo Testamento.
Então, aquilo tudo, ao traduzir, algumas versões mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo, mas algumas mostram alguma coisa um pouquinho mais específica, outras nem tanto, outras são mais abrangentes. Então, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, na católica, eu vou ler só os trechos em destaque, para a gente não perder muito tempo. Então, provação por causa do meu corpo, né? Muda um pouquinho o sentido, né? Na NTLH, como a gente está vendo, embora meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês, então, assim, o estado de saúde, de alguma maneira, estava sendo uma prova para eles ali, mas mesmo assim eles não rejeitaram, eles não desprezaram ele, né? Já na KJV, na King James, você tem e minha tentação que estava em minha carne, né? A tentação que estava na carne dele, mesmo assim, com tudo isso que estava acontecendo com ele, eles também não rejeitaram. Então, aqui também tem algo interessante, porque fala da tentação que estava na carne dele. É uma versão da Bíblia, né? E também completa que eles também não rejeitaram e acolheram ele, né? Da mesma forma. Já na RA, na Revista Atualizada, é interessante, né? Posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, né? Foi, né, uma tentação para eles. A enfermidade que foi dada para ele, né? Então, também, né, é algo que também fala de possivelmente essa doença, né? Que foi dado, né? Nessa outra versão, nem coloquei aqui, mas eu acho que é na RC, aqui. No entanto, ainda que minha doença lhes fosse repugnante, vocês não me rejeitaram. Então, são outras versões da língua portuguesa com a tradução para que isso seja dito. O pastor está desesperado ali, ele levantou a mão. Não, eu só estou... Mas uma palavra que eu achei muito interessante, e estava observando qual foi a pessoa mais importante do mundo que o seu pedido foi negado. Não foi só Paulo, foi Jesus. Até o pedido de Jesus também foi negado. Se for possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Mas não passou. Teve que passar essa prova, mas para quê? Ao mesmo tempo que veio a prova, né, também agora Deus deu o quê? Um suporte para suportar realmente a luta, esse espinho na carne. Sim, Né? sim. Então, até Jesus, o seu pedido foi negado. Então, quando às vezes nós pedimos, Senhor, o Senhor não me atende, fala com Deus e deixa na mão do Senhor. Lembra, né, traz à mente esse 2 Coríntios 12, 7, né? 8, em que Que 3 até o vezes... nosso mestre, né? O pedido dele foi negado. Sim, imagine, né, pastor, né? Imagine ali agora Paulo 3 vezes regou o Senhor, me tira esse espinho. O que Deus falou? A minha graça é o suficiente para você. Segue em frente, Paulo. Segue em frente. Quando você estiver fraco, eu vou aperfeiçoar o meu poder em você. Então, bastou ali, matou a charada de Paulo. Paulo falou, opa, quando eu estiver fraco, o poder de Deus vai ser aperfeiçoado em mim. Aí é que eu vou ser forte. Aí é que eu vou enfrentar. Né? Então, é uma fraqueza física, mas espiritual ela vai se multiplicando. E o espinho nada mais é ali, a rosa não é bonita? A rosa não é bonitona, cheirosa, tudo. Agora, o que tem ali embaixo, na maioria delas, das rosas, a maioria, nem todas, espinho. Então, a vida é assim, formada de um aroma suave, algo muito bonito, mas também os espinhos da vida. E isso tudo vai fazendo com que faça sentido, né? Isso tudo, né? Para a vida da gente. Vamos seguir? Vamos do 10 ao 12 agora, Marcelino? Vamos lá? Tem 15 minutos, dá para a gente fechar esse, né? Do 10 ao 12. Vamos lá. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas, milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me esta ofensa.
Tá aí Paulo aí, novamente, ali com uma certa, ali no finalzinho, uma certa ironia, né, falando, né, que ele usa esse efeito irônico para comparar, né, para comparar algo que não é verdade com aquilo que, sabe, com aquilo que está acontecendo, né? E aí ele fala como vocês são inferiores, não são inferiores, você tem algo que tem sido peso para vocês, né? Mas ele fala ali, eu nunca ter sido peso para vocês, né? E fala como se fosse uma ofensa isso para vocês, mas ele justifica ali, né? Perdoe por essa ofensa. Ele está sendo, ele mostra lá em cima que eles obrigaram ele a usar essa insensatez, dessa, dessa falta de senso, né? O no sense, aquele que fala aquilo que realmente ele, né? Ele precisa falar, mas na verdade ele queria falar outra coisa, né? Ele queria contar de uma outra maneira, mas eles obrigaram a falar sobre tudo isso. Então ele continua falando ali, né? Ele continua frisando a questão de quando ele é fraco, né? Ele é forte, em todas essas angústias que ele relatou para eles, ele estava sendo forte. Então ele continua falando sobre isso. Esse é um texto só para reforçar os anteriores, o texto anterior que a gente estava falando, né? Esse não tem muito, talvez, muito que a gente extrair, porque realmente é isso que Paulo queria dizer, só ele queria realmente falar daquilo que ele fez de uma forma que até mesmo ele não queria falar, mas ele foi obrigado a isso, eles obrigaram ele a ser duro ali naquele momento, mas perdoem pela ofensa, mesmo que eu tenha sido irônico ao falar tudo isso, tenha sido duro ao falar de tal maneira, né? Mas eu fui obrigado a isso, né? Paulo, pastor? Só essa palavrinha, graça te basta. Qual o significado, eu creio, que Deus estava falando para mim? Olha, a minha graça te basta porque você vai passar por muitas lutas, mas eu vou estar sempre fortalecendo a sua vida. Então, quando fala, a minha graça te basta, então nós temos que pegar para nós também. A graça de Deus basta. Por quê? No momento difícil, a graça dele vai estar comigo para nos ajudar, nos fortalecer e a vencer os obstáculos que o inimigo pode colocar à nossa frente. Então, a minha graça te basta. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que é suficiente para nós continuarmos nessa jornada. A graça de Deus. Amém. Sempre que tivermos uma situação difícil, né, pastor? Faltando algumas coisas, você fala, não, essa graça me basta. Talvez me falte agilidade pela idade que eu tô, eu não, porque eu estou novo, mas assim, a pessoa está ficando mais velha e ela começa, alguns aí viraram idosos aí, esses dias aí, né, tal. É verdade. E aí a pessoa começa a chegar nessa idade aí, né, que não é meu caso agora, né, então faltam 20 dias ainda, a gente começa a ter umas dificuldades para ir, para fazer, para exercer algumas coisas e tal, mas isso tudo começa a não ter essa, sabe, esse não é o fator que te mantém feliz, contente, animado e seguindo em frente. O fator que mantém você, que impulsiona você a continuar vivendo feliz, animado e contente sempre, é estar servindo a Deus, né? Se a sua vida está sendo usada por Deus, Deus está te usando o tempo todo, mesmo que sozinho, você está sozinho, Deus está com você e você está ouvindo a voz dele, e você está, ao preparar um café, ao limpar um quintal, ao arrumar uma coisa ou outra, isso tudo, você está agradecendo nesse tempo todo a Deus. Então a sua vida é um agradecer a Deus. Você não precisa agradecer só em púlpito ou falando uma grande mensagem, não, fazendo café e agradecendo a Deus. Deus, olha que aroma de café, obrigado, Deus, vou tomar um café daqui a pouco. E se faltar o café, estou fazendo um chazinho, e se faltar alguma coisa, agradece a Deus, você está vivo ali de manhãzinha para buscar alguma coisa. Então, essa gratidão, essa graça de Deus na sua vida, basta. O resto vai ser acrescentado ou não. Então, o cristão que está desesperado para ficar bilhardário, isso e aquilo, você pergunta, para que você quer tudo isso? Né? Você pode ter, para que isso seja bênção para os outros também, para que você venha a ter condições de abençoar. A gente sempre fala sobre isso, né? Mas se não tiver também, vamos em frente agradecendo tudo isso, né? Dá tempo, será aqui, Marcelino? Vamos dar uma lida nesse daqui, seguir na aula que vem, ou você acha que tem 7 minutos? Dá tempo de ler, eu acho, né?
Marcelino, está aí? Ah, estava no mudo. Tá. Então, volta só Aí? isso. Fale. A gente pode ler, né? Porque como falta pouco tempo, né? A gente pode ler, então, do 13 ao outro, para a gente já ir Do 14 ao 18. no 14 ao 18. Sim. Tá, vou ler. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmo. Além disso, os filhos não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, eu gastarei tudo o que eu tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Esse texto Eu acho que a gente pode, né, assim, essa mensagem também é importante, né, porque ele está falando da próxima visita e tal, Sim. mas talvez não dê tempo, mas a gente pode complementar também Sim. no domingo que vem. Sim, sim. Nós temos poucos minutos, mas a gente pode também já extrair algumas coisas. Esse questionamento que ele faz, ali tem uma série de questionamentos, né, que ele vem ali seguindo, né? São perguntas, pelo menos tem 3 perguntas em sequência, 4 perguntas. Então, uma série de questionamentos em que ele vem falando ali. Puxa, o que eu vou levar? Eu vou levar o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor para vocês? É Deus. Eu vou levar Deus para vocês. O que eu tenho de melhor? Que eu tivesse riquezas, que eu fosse o Paulo ou bilhardário e que levasse para vocês, isso não teria tanto valor. Porque isso atraça e o ladrão rouba e gasta e perde, acaba, mas o que eu tenho de valor eu vou levar para vocês, e é o melhor, né? As riquezas, né, que você tem, você vai levar. Olha lá, ele diz ali que o amor que ele tem por ele, né, ele vai gastar e vai levar lá tudo que eu tenho, né? Ele vai desgastar pessoalmente, ele vai dedicar a vida dele, né? Visto que ele ama tanto, ali ele já foi meio, né? Ele não é irônico, mas ele deu aquele posicionamento de novo. Eu amo tanto vocês, eu devo ser menos amado por vocês? Sabe aquela coisa? Você fala para um povo, eu amo vocês, e o pessoal, não, eu amo os apóstolos, os falsos profetas lá, os falsos... Eu amo vocês e estou levando a palavra de Deus para vocês. E isso sim é levar riquezas para vocês. Isso sim é demonstrar, né? Isso é muito interessante. E aí a gente vai seguindo aí, acho que não temos muito tempo, né? Temos 4 minutos e tal, mas isso tudo vai fazer sentido aí, ó, refletir sobre essas questões ali, né? Olha lá, pastor. Pastor? Amém. É que não dá tempo, mas é interessante, no final do estudo, cada pessoa que está participando gostaria de ver qual a mensagem que foi para você nessa vida, né, nesse estudo de hoje, né? O que você extraiu para você de bom? Eu sei que Deus falou de muitas maneiras, mas especificamente, o que você sentiu que Deus falou, é isso aqui, ó, tal. Qual versículo desse texto aqui que despertou mais a tua atenção? Eu poderia falar sobre essa palavra de Paulo, falar, a minha graça te basta, mas só que ele continua. Não é só isso que ele fala, a minha graça te basta, aí vem o porquê. É importante, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer o quê? Quando nós pensamos que estamos fracos, existe um poder que vai nos aperfeiçoar e vamos ficar mais fortes. Mas por quê? Por causa da graça do Senhor. Então é interessante, sempre na conclusão, na peroração dos estudos, né? Então, observar qual a mensagem que você extraiu, meu irmão. Fala em 1 minuto, foi esta aqui. E isso aqui eu já li várias vezes, mas eu fico, cada vez que eu leio, é como se fosse pela primeira vez. A graça de Deus me basta. E sabe quando
que teve um tempo que eu não tinha condições nem de tomar um café como que eu gostaria. Era uma coisa bem simples, né? Por causa de uma situação que estava vivendo, isso aí, no início do meu ministério, né? E o ministério é isso. Deus vai nos ensinando. E nesse dia aí, o Senhor falou comigo, mas a minha graça te basta. Olha o que você tem. Um café, um leite, com leite, olha que bênção. Então é muito importante, quando a gente tiver as dificuldades vir sobre nós, falar, Senhor, obrigado. A tua graça me basta, porque eu vou me aperfeiçoar nessa minha dificuldade. Amém? Amém. E hoje à noite nós teremos um culto. Hoje à noite teremos um culto abençoado. Gostaria que todos estivessem presentes. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre a importância do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, é dentro da vida da pessoa. Então, eu estou fazendo um apelo para ninguém faltar. Queria que vocês divulgassem para as pessoas também que estão ausentes, às vezes, na igreja, para vir hoje. Tenho certeza que Deus vai mover as águas mais uma vez, né? Eu louvo a Deus também, eu estava falando do culto que nós tivemos na quinta-feira, que foi um toró de bênção, né? Então, se você não está participando de quinta-feira, participe. Deus está sendo louvado e você será abençoado. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa escola bíblica dominical, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Deus amado, eu louvo o teu nome, porque a tua graça me basta, Pai. Eu louvo o teu nome, Pai amado, pelos participantes da estudo bíblico, especialmente agora, esses jovens que começaram a participar, que o teu Espírito Santo venha falar com cada um deles, Pai. Obrigado, Pai. E desperte não só os jovens, mas toda a igreja para participar desse encontro com Deus que nós temos todos os domingos às 10 horas da manhã. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo esteja sobre a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada e todas as pessoas que assistem o estudo bíblico, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Amém. Amém. Paz, Senhor. Bom domingo a todos. Deus Até a Deus noite. abençoe a todos.